Então, assim, o Taiguara Fernandes, ele falou de cosmovisão. Cosmovisão, ele mostrou com toda clareza. E uma das questões que faz parte do brasileiro e que nos trouxe aqui é que o brasileiro tem uma questão com a superficialidade. Ou seja, algo na identidade brasileira, geral, não busca a profundidade no conhecimento. É um gosto natural e o preço dessa superficialidade foi muito alto. Eu vou mostrar a vocês, principalmente com isso. Ou seja, subestimar a cultura como poder. Criou-se no Brasil uma mentalidade de cultura, é uma questão de de sonhadores, pessoas que não têm objetividade, pessoas que não gostam de grana. É a turma que hoje são os esquerdistas, que a gente vê que é aquele riponga tudo, mas muitos nós vimos isso. Pessoas ligadas à cultura institucional eram pessoas vistas como frágeis, como sensíveis. E o próprio Olavo, ele cita os três formas de poder, né? O poder de curto prazo, que é o mais de curto prazo, que é a força. Ou seja, ele fala assim, o poder de matar, né? Ou seja, se o Estado tem o poder, se você tem uma arma na mão, você tem mais poder do que é o poder total. O poder do dinheiro, que vem quando o ordenamento jurídico permite, quando nós temos um período de paz. Quando tudo está funcionando, o dinheiro é poder. No caos, o dinheiro não é poder. Tanto é que a China, no momento, compra ouro. E o poder de longo prazo é a cultura, ou seja, de irradiação. A questão que eu vou mostrar a vocês é que, no Brasil, subestimou tanto isso, que a esquerda conseguiu fazer no Brasil implantar já como que se diz, um mecanismo institucional dentro do Estado, na cultura, que aquilo que era de longo prazo, o prazo já transcorreu. Então, nós não temos mais tanto prazo. Temos que ter uma percepção exata da situação. Então, não se deve encarar cultura como lúdico, como algo para sonhadores. Cultura é uma arma, é uma forma de poder, é algo espontâneo, porém modela a mente, os corações e mentes das pessoas. Entendam isso, isso é fundamental. Civiliza ou desmorona uma civilização? Ergue uma nação ou quebra uma nação? Então, a cultura não é algo para sonhadores. Aqui, como direciono. Oi? Eu direciono para onde? Esse é o 2? Então, olha só. Uma coisa, a gente falou aqui de guerra cultural diversas vezes. Desde o tom desse congresso está sendo, parabéns a Cláudia e os organizadores, porque está muito coerente. Nós falamos, os palestrantes estão bem encaixados para poder as pessoas, os temas estão muito bem encaixados. Então, se falou muito de guerra cultural, de cultura, chegamos a uma cosmovisão. O ponto é que, hoje, a cosmovisão de vida que a esquerda possui se transformou em lei. O PT, o PSDB no poder, legislaram a cultura. E a Constituição brasileira de 88, o professor Jean-Marie,
eu conversei com ele até no intervalo. A Constituição brasileira de 88, ela é a materialização da cosmovisão da esquerda. Então, tudo hoje depende de entender que a Constituição de 88 não é uma Constituição, o DNA dela é comprometido. E o PT entendeu isso com muita clareza e aprovou leis de cultura, que são políticas de Estado, não são políticas de governo. Então, troca presidente, vai continuar a mesma política. Então, o que a gente sente que foi acelerado no ar, assim, essa estranheza de ver as pessoas mudando, os jovens, a menina raspando o cabelo, essa coisa toda, não é algo que brota do nada. Existe uma fomentação com volumes imensos de valores, de uma política de Estado para gerar isso, gerar um exército de pessoas. Entendam isso com clareza. Outra coisa, antes de continuar, eu não estou aqui para ser o que vai baixar a moral da tropa. Ao contrário, eu gosto de inspirar pessoas, não chegar e dar, mas faz parte, tem um diagnóstico preciso. Não podemos ser inocentes, naifes, né, perante algo tão possante. Nós temos 3 leis básicas de cultura hoje que definem as políticas nacionais. Nós temos a Lei 3.019, olha as datas, 2014, 2014, que época é? Último ano da Dilma, antes do impeachment. Primeiro mandato, ela reelegeu, impeachment. No final desse ano, foram aprovadas essas leis, no marco regulatório das organizações da sociedade civil, que eles abreviam MIROSC, e a 13.018, que é a Política Nacional de Cultura Viva. As pessoas só conhecem a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, mas não entendam que a Lei Rouanet, ela é a ponta do iceberg, ela é o que fica aparente. Por quê? Porque envolve artistas, celebridades, pessoas muito ricas. E a Lei Rouanet é muito simples, porque ela é até de compreender, ela é uma liberdade de captação de verba para poder, e a pessoa não declara imposto. É um fomento indireto, pode-se dizer. Você tem essas 2 leis, criam um mecanismo que vocês vão ver que é muito intenso, ou seja, e que gerou as transformações, e que transformou as secretarias de cultura nos estados e nos municípios em verdadeiras fábricas de militância. Vocês têm que entender isso, que não é a secretaria em Brasília sozinha, é a irradiação que foi feita. Um ponto também, essas leis, quando aprovadas, esse conceito desse modelo não foi algo de amadores. Quem bolou isso foi uma alta intelectualidade da esquerda, que não é aparente, que não aparece, não está sob os holofotes, e que não subestimem. É uma intelectualidade de pessoas na faixa de 60 anos, 55 para cima, que não são esses esquerdistas lamper, né? Essa turma jovenzinha que já está meio destruída. São pessoas com alto nível de percepção, com uma visão bélica de expansão muito forte, e que criaram um modelo, uma estrutura que é imensa. Não é por isso que tanto é que é tão disputada uma secretaria e um ministério que, como é que se fala, aparentemente seria o dos riponga, né? Assim, e que o orçamento é discreto comparado a outros. Aqui, uma breve estrutura da secretaria, e eu quero que vocês entendam
do que é mais ou menos a estrutura de fomento no Brasil. E eu quero que vocês visualizem isso e comparem com um fórum conservador, com os sites conservadores, com as iniciativas conservadoras que vemos, pessoas tentando publicar livros, pessoas tentando criar sites com seu próprio dinheiro. Entendam isso. É uma secretaria. São 6 secretarias, ou seja, isso em Brasília, ou seja, direitos autorais, propriedade, diversidade cultural, toda a estrutura. Envolve 4 fundações, 3 autarquias, que percebam aqui, ó, patrimônio histórico, 4 órgãos colegiados, isso a da União. Pensem que nós temos 26 estados da federação, então são 26 secretarias de estado. Nós temos 5.570 secretarias de cultura de municípios. Nós temos conselhos da sociedade civil, ou seja, que conselhos do LGBT, do índio, da cultura afro, de categorizações temáticas, né? De que querendo, ou seja, a sociedade civil, ela é definida por esses conselhos, ou seja, vocês que pagam impostos não são, pela lei, considerados sociedade civil. Mais de 50 milhões de eleitores do Bolsonaro, pela lei, não são considerados a sociedade. A sociedade é considerada o que essas leis definem através dos conselhos. Você tem mais de 1.500 coletivos que são registrados. Coletivos são o quê? Eu e mais 2 colegas, vamos dizer, vamos fazer assim, 3 maconheiros se juntam, dizem que estão fazendo uma ação cultural na comunidade, e eles registram num papelzinho lá, não precisa nem registrar como pessoa jurídica, nada. Eles fazem uma atazinha, onde assina, diz que o líder do coletivo, e isso, para as leis de cultura, ele é reconhecido para receber prêmios, participar de editais, receber, principalmente premiação, o coletivo do CPF. Ou seja, o governo federal e o governo estadual e municipal podem premiar com valores o grupo de 2 maconheiros, que chega lá no interiorzão, dois maloqueiros, sei lá, né? Às vezes o maconheiro tem uma organização aí para dizer, pró-maconha, então vamos, maloqueiros. 2 maloqueiros têm uma dupla, e eles dizem que agitam no lugar. E que eles dizem que isso é trabalho cultural, tá bom, na cabeça deles que seja. O problema é que, legalmente, eles são reconhecidos para se inscreverem no edital e serem premiados pelo trabalho social que eles recebem. Hoje, está desacelerado um pouco isso, mas durante o período da Dilma e do Lula, esses coletivos receberam fortunas. Por isso que se vê nas universidades brotar tanto comportamento, tanto grupos, a infestação nos ambientes da escola, a mudança comportamental está se dando por isso. Entendam, não é algo aleatório, não brota do nada. Você tem 3.500 coletivos oficiais, eu estou falando o que está lá, se oficializou, eles se apresentaram e aparecem oficialmente para o governo. Você tem 3.500 coletivos, eu coloquei coletivos para vocês entenderem, mas eles são chamados assim, pontos de cultura, são pessoas jurídicas, entendeu? Que também atuam. Contabilizem os números, percebam esses números. E você tem mais de 3.000 coletivos, ou seja, grupelhos temáticos, ideológicos, que não existem juridicamente. Muitos desses fazem invasão de terra,
fazem... A estatística de invasão de terra está zerada, né, quase zerada agora, né, com o MST, MTST, mas eles não precisam fazer, eles têm os coletivos para invadir. Vários coletivos culturais que não existem no papel, são só, e vão lá, conseguem verba de alguma forma, esses que não existem, estão fazendo desde a invasão de propriedade a todo tipo de ação. Entendam, visualizem esses números, né? O conceito de diversidade cultural. Assim, o Taiguara Fernandes falou de uma cosmovisão. A cosmovisão da Constituição brasileira é de uma Constituição de um país diversitário. Nós estamos no encontro conservador, onde se fala de uma cultura de base cristã, uma visão de mundo em cima de princípios e valores cristãos, mas nós estamos sob uma Constituição que quer fazer um design de uma sociedade diversitária. O PT apenas legislou isso, criou leis federais para isso. Então, você tem cultura de diversidade, cultura popular e diversidade cultural. Percebam que os temas, a linguagem é toda transversalidade, oralidade, transmissão de circularidade. Tem na lei a palavra empoderamento. Todos esses termos, empoderamento, visar, gerar o empoderamento, estão em lei. Não, entendam isso. Não é um cacoete de linguagem de esquerdista de faculdade. Existem leis, e está lá, fomentar, criar o empoderamento, gerar, ou seja, você altera a linguagem a um ponto, você altera a realidade. Essa é a Política Nacional de Cultura Viva, que são as formas como se cria, né? Ou seja, capilaridade. E aí é que é o ponto que eu quero que vocês entendam, o ponto-chave, ou seja, do que essa elite, essa intelectualidade da esquerda que fez isso, no governo Lula e Dilma, que pensou isso, que eu não falarei nomes deles aqui, porque são pessoas de muito poder, é uma coisa que só tem que chegar ao ministro Sérgio Moro e ao presidente Bolsonaro. Essas pessoas não são peixe pequeno, e pensaram o quê? Capilaridade. Então, a gente olha daqui e pensa assim, Brasília Central dá dinheiro somente para os artistas, pela Lei Rouanet. Não é isso. A questão é outra. A questão é capilaridade. Eles criaram um mecanismo que você tem fomento em cada cidadezinha do Brasil. Você tem mecanismos de você gerar, sob o manto de ser algo cultural, você está criando uma subcultura, você está criando pontos que eu digo centros de lavagem, provavelmente de dinheiro, ou seja, porque a transparência é muito baixa em termos de contas e tudo, e você automaticamente, ao fazer isso, você está gerando militância. Quando você forma uma criança com o imaginário cheio de gatilhos mentais, gatilhos, condicionamentos, obviamente que ela não é contra o Bolsonaro. O Bolsonaro já desperta nela, a imagem do Bolsonaro já desperta nela reações de histeria. Uma menina feminista, todo o feminismo bate no quê? Na demonização do homem, demonização da figura paterna.
O homem é um ser agressivo, opressor, tudo. Geralmente, meninas que cedem ao feminismo logo muito contaminam-se. Tem figuras paternas muito ausentes, ou foi desconstruído na sua mente. Somente a figura. O Bolsonaro não precisa falar nada. Só o fato dele ser um cara alto, de terno, e que franze a testa e diz, daquele jeito. Aquilo ali desperta reações de histeria. Então, nós não estamos no plano do racional, estamos no plano já da engenharia comportamental. Entendam que essa capilaridade se deu de forma muito profunda e ainda está em vigor. Eu sempre percebi isso quando eu me dei conta que eu estava numa cidade aqui de Goiás, do interior, bem rural, era uma cidade bem rural, e uma pessoa com aquele estilo de lavrador mesmo, as unhas da pessoa de quem mexe com a terra, e estava toda tatuada, não combinava, e a pessoa era lavrador, era uma pessoa bem da roça. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui, um diagnóstico aqui, existe uma guerra assimétrica que não pode ser subestimada. Foi tratada aqui a cultura, a guerra da cultura, a cosmovisão. Existe um momento, um ciclo histórico que está acontecendo, uma reação espontânea, mas que ela tem que ter a consciência do tamanho do monstro que ela vai enfrentar. E essa consciência é o pressuposto para poder se plantar, como se diz, as sementes para matar o mal original. Porque essas leis são regulamentações da Constituição de 88. E a Constituição de 88 quer uma sociedade diversitária. Ela não quer uma sociedade cristã, ela não quer uma sociedade conservadora. Entendam isso. E, ao mesmo tempo, as pessoas, nos ambientes jurídicos, nos ambientes acadêmicos, todos têm um certo orgulho da Constituição democrática. Se você for ver, antes, essas manifestações, de dia 15, o presidente da República foi acusado de estar querendo quebrar as instituições democráticas. Essas instituições democráticas são para preservar esse design, é uma Constituição de design, e que o PT entendeu isso e mandou brasa. Entenda, então, assim, capilaridade. Eu quero te mostrar aqui, Política Nacional de Cultura Viva. É uma política de capilaridade visando cultura comunitária. Enquanto todo mundo está olhando para a Lei Rouanet, você tem uma política comunitária onde pessoas, numa cidade pequena, conseguem captar valores altíssimos para poder fazer o que quiser. Um fórum desse poderia ser captado e feito 10 fóruns conservadores. E eles fazem ensaio, teatro operário, teatro O Capital sendo ensinado na comunidade. E dentro da diversidade cultural cabe tudo, esse conceito. Se você pode dizer assim, microfone e água mineral. É cultura. Lá dentro, eu soube que houve verba pública não, várias vezes, colóquios, eu não sei se você já fala bate-papo, né, colóquio. O governo dá grana, fomentar legalmente, de tudo dentro da estrutura formal, colóquios. Você imagina, o Estado dando valores para qualquer coisa, e qualquer coisa se encaixa no termo diversidade. A ideia, a sacada foi exatamente isso. Ampliou-se o leque a um ponto com um termo tão genérico que cabe tudo. Então, o rapper está no mesmo patamar do Shakespeare. Entendeu? E ai de que você fale isso lá, em algumas pessoas. Se você falar, sim, parece que você está sendo, sei lá, com todo o respeito, a cultura popular
vamos dizer, literatura de cordel, é fantástico, lindo, lúdico, mas tudo no seu lugar. Não é Goethe, não é Guimarães Rosa, não é uma filosofia, é literatura de cordel. E a cultura, eles legislaram uma política de comunitária, onde cabe tudo. Entendam isso. Aqui, ó. Entendam lá, esses 3 termos, ó, que estão na lei. Pilares da cultura viva: empoderamento, autonomia e protagonismo sociocultural. Está na lei. Por mais que a reação cultural conservadora que elegeu Bolsonaro, que o professor Olavo despertou décadas atrás, e que se baseia numa reação espontânea, e brotou de forma espontânea, nós estamos aqui, somos a prova disso. Nós não podemos negar que existe isso. E vocês vão ver o quanto, o desdobramento dessas questões. 4.000, existem metas de pontos de cultura que são registrados. São 4.016 hoje pontos reconhecidos nos 26 estados federais. São 1.300 em mais de 1.300 municípios, redes de pontos de cultura. Observe, isso é importante. Entre 2004 e 2018, houve um investimento na política de cultura viva de 439 milhões 501.041 reais, né? Não é isso? Milhões? Exato. Então, vocês entenderam que não se pode brigar com um tanque de guerra com canivete? É importante isso. Isso daí, todos têm que ter a noção do monstro que foi criado. Porque a guerra cultural, ela é também na política. Ela precisa ter meios de ação. O professor Olavo, ao estudar, descreve muito bem essa questão. Meios de ação, ou seja, que é sentar no poder. Realmente ter meios de mudar a realidade. Internacionalização da política. O mapa de capilaridade. Olha o tamanho, olha a quantidade de pontos de redes de cultura ao redor do Brasil. Importante vocês visualizarem, entenderem que cada pontinho desse tem uns 300 ali. O mais importante de tudo é saber que, como é lei, é público. É só vocês jogarem no Google Cultura Viva que vocês vão achar o site, que é um site do governo. E como é que funcionou esse modelo? Foi fomentado, criado essa rede, que é, na verdade, um Facebook, uma rede social, uma grande rede social de cultura, aspas, para gerar militância, onde cada secretaria de cultura se torna um captador, interage com pessoas, com grupos ditos culturais, e eles interagem entre eles, criam uma rede interna, claramente uma economia própria, e você tem o efeito final é o que a gente vê na realidade. As meninas de cabelo roxo, com certeza, mas assim, o que tem que dar essa abordagem aqui é para entender que é fato. Isso existe. 90% desses pontos aqui, desse mapa, são temáticos. O que invadiu escolas, faculdades, esse ar, esse algo estranho no ar, né? No oxigênio, não é aleatório.
Tem que entender isso. E que 10% são pessoas realmente que são atuantes, são as pessoas de cultura, realmente fazem alguma coisa, um trabalho cultural legal, e uns 10, 20% e que conhecem as leis de cultura e a forma de interagir, de atuar. Os rumos da atual Secretaria de Cultura. O que é que acontece? Houve uma crise onde um secretário foi exonerado e foi nomeado uma nova secretária. É um ministério, é uma secretaria que, na verdade, era um ministério. Os rumos atual dessa secretaria, se definem no seguinte: a nova secretária está aí cercada de pessoas que se identificam com essa percepção de cultura diversitária e que vão ampliar isso. Ou seja, não há um diagnóstico para poder se cortar isso, ou pelo menos se estagnar e depois se reformular, que era um pouco o que se estava fazendo. Ou seja, é importante saber em relação a isso. Por quê? Tanto a esquerda quer tanto essa secretaria, entenderam? Ou seja, o Bolsonaro, essa reação conservadora, o Olavo, primeiro, antes de tudo isso, para quem fez uma Constituição, para uma geração que conseguiu aprovar uma Constituição com um propósito, com uma direção, design, de fazer um design social claro, isso tudo foi um acidente de percurso, entendeu? Que não era planejado. Então, a voracidade da esquerda e de grupos da esquerda, de oligarcas do Estado e da esquerda, principalmente, pela Secretaria de Cultura e pelo Ministério da Cultura e pela Educação, é porque você pode reescrever a história. E a intenção é reescrever a história. O Bolsonaro será narrado como um infeliz acidente de percurso, um momento triste para o Brasil, onde o povo brasileiro se perdeu num momento reacionário, como eles botariam, obscurantismo, mergulhou e será narrado dessa forma. E não subestimem, com essa estrutura de Estado, por mais vigor espontâneo que nós tenhamos aqui, e em todo o Brasil está havendo, não dá para lutar essa briga subestimando isso, e sem exercer pressão para que políticos, parlamentares e a presidência da República entenda isso. É bem esse ponto, ou seja, reescrever a história. A esquerda precisa reescrever a história, porque a história vai definir a cosmovisão. Se você está tudo interligado, você define a cosmovisão que vai ser o tom, né? Entenda uma coisa também. Quando se cria um projeto, tem uma máquina desse tamanho em ação e com valores tão altos durante mais de uma década, você adoece psiquicamente todo o tecido social. Você não é uma questão de doutrinação, não é uma questão mais no plano das ideias, é uma questão no plano da psique. Então, você não vai combater, quando se estabelece uma política de Estado desse nível, você está modelando as pessoas no nível do adestramento canino. As pessoas estão com condicionantes mentais, ainda não sei se tem pessoas da área de psiquiatria ou psicologia aqui, mas você cria um vocabulário na mente daquelas pessoas,
de símbolos, de gatilhos, que elas vão reagir milimetricamente daquele jeito. E isso é óbvio. Por que eles têm tanto, não se mexe não quer mexer a estrutura? Porque houve exonerações dos cargos da cultura em bloco, e a nova secretária chamou os funcionários que estavam lá de facção, em pleno Fantástico. Por quê? Porque quem está por trás entende o que está ali, sabe que é puramente um passo para trás, que depois de 2026, essa geração que toda... Aí ela vai ter uma reatividade natural a qualquer proposta, de qualquer nome conservador. A onda conservadora, que está assim, vai chegar, parar, vai dar uma estagnada e vai. E eles formaram militantes que são automatizados. Essa é uma cultura para automatizar as pessoas. E aí ela bebe muito no feitiço da superficialidade brasileira de dinheiro. Entendeu? Aquilo que eu falei, ninguém quer aprofundar em nada. O professor Olavo de Carvalho, o grande pecado que o professor Olavo de Carvalho cometeu, pecado, aspas, foi querer ser profundo. Isso é inadmissível dentro do imaginário brasileiro, que quer ser raso em tudo, que não admite, ou seja, você aprofundar. Ele foi querer ser denso, ele caiu, ele teve um lapso pessoal e foi atrás de cavar e realmente ser um filósofo. Isso é um pecado mortal dentro do imaginário brasileiro, que só pensa que tem um feitiço com dinheiro, com dinheirinho. E essas pessoas entendem o que é poder. E dinheiro também, muito dinheiro. Um ponto que eu quero... Aqui, no que adoecimento coletivo, mas esse é o ponto. Tudo isso cria um mecanismo de efeito dominó. Ou seja, você tem um ciclo de recuperação econômica que você vai estar arrumando a casa para depois voltarem e fazerem a revolução. Ou seja, entendam que dentro desse mundo diversitário, você não tem a propriedade privada, o lucro, tudo isso vem de tabela, vai ser eliminado. Ou seja, se você achar que porque tem um celular, tem um carro, está viajando, está curtindo as férias e tal, você está no controle, quando lá na cultura, uma das coisas que eu mais percebi é o seguinte, é que o empresário no Brasil, ele é o bobo da corte, sabe? E eu não estou falando do médio empresário, não, estou falando do grande empresário. Ele não tem poder nenhum, sabe, contra a máquina do Estado. Ou seja, zero. Ou seja, o Luciano Hang. O Luciano Hang pode querer financiar a cultura e dizer assim, eu boto 1 milhão. Um deputado de esquerda bota 2 milhões anual em bloco por emendas parlamentares. O orçamento não existe como a iniciativa privada competir com a política de Estado dessa. Só entendam isso. E essas entidades sem fins lucrativos, as pessoas estão muito mais ricas do que qualquer cara que abre sua empresa privada e paga seus impostos. Porque em cada projeto cultural é remunerado. Não é errado. Eu não vou condenar totalmente em dizer assim, 100% é viciado. Mas o conceito, quem pensou, e os tempos do período Lula e do período Dilma, foi isso. Mídia ninja, tudo isso foi uma festa. Fortunas foram feitas, ou seja, muito. Então, vocês têm que entender
enquanto todo mundo está ralando para pagar um coffee, fazer o coffee, ou bota seu canal do YouTube, tira uma grana para botar um site, junta, faz um... O pessoal lá, eles criaram um mecanismo de muito dinheiro, e que não está em alta, mas também não está em baixa, não desacelerou. Em plena era Bolsonaro, essas leis estão alimentando os militância anti-Bolsonaro, anticonservadora. Então, o grupo, vocês vão ver no interiores do Brasil, sei lá, grupo de capoeira, sei lá, grupo disso, tudo, qualquer questão temática, era aquele cara que era o cara cultural, aspas, da cidade, mas você vai ver que o carro dele ele tá de carrão, você vai ver que, se vocês prestarem atenção, você vai ver que eles viajam para o exterior, você vai ver que... No que é que isso bate em sua vida? Bate em sua vida, primeiro, que a família, todo mundo vai ser afetado em sua família. Vai ter algum parente que vai aparecer. Eu tenho um conhecido que só se deu conta da realidade quando a sobrinha dele apareceu, que era uma menina linda, apareceu de cabeça raspada, totalmente surtada, assim, enlouquecida com a coisa. Nessa parte, as famílias vão ser desestruturadas, e dentro do lado financeiro, entendam, a cultura diversitária, a constituição diversitária, que quer uma cultura, quer uma sociedade diversitária, é um novo formato de comunismo, ou seja, impostos onde vocês não vão ficar com o que vocês ganham. Vocês vão pagar impostos, impostos, impostos. Tudo é interligado. Por isso que tem que ter uma cosmovisão, realmente, de mundo, de valores, que foi a abordagem da palestra anterior, de algo mais filosófico. Mas aqui precisa uma cosmovisão de ataque, de reação e de guerra, para poder se conseguir vencer a guerra cultural. Por quê? Porque o ciclo histórico é favorável, a atmosfera é favorável, o sentimento que está brotando de reação é favorável. Exatamente. O que acontece? Qual é o fim qual é o objetivo dessa sociedade diversitária? É uma pax romana, ou seja, todo mundo sedado, chapado com essas engenharias, e uma ideia de sacralidade da democracia. A democracia se torna um valor absoluto que não pode ser tocado. Mas não é a verdadeira democracia. É a palavra democracia sendo subvertida como um elemento de chantagem para que essa constituição diversitária se torne eterna. E isso é a Pax Romana, ou seja, a paz do tempo do Augusto. Ou seja, sob a pressão, todo mundo... Só que assim, como na Pax Romana, eu no anterior slide tinha falando no que toca sua vida. Então, esse modelo é um neo-escravismo, já diz escravagismo, né? É um modelo de escravos. As pessoas estão falando tanto da escravidão, essa questão do Brasil colonial e tal, ficam nesse rame-rame, né? Nessa mordendo, assim, mastigando chiclete tanto tempo, mas o que está se construindo é o pior dos do modelo de escravidão, baseado na paz romana. Por que a Venezuela ainda consegue se segurar? Qual é o argumento interno e internacional para poder impedir que se tivesse entrado e derrubado o sistema venezuelano?
a sacralidade da democracia. Você disse, o cara foi eleito. Se ele foi eleito, a democracia é um valor. Todo mundo morrendo de fome, todo mundo colocado em posição subhumana, mas foi democraticamente. O que acusaram o Bolsonaro agora de ter insinuado as manifestações, as instituições democráticas. O professor Olavo ironiza, né? Nhonhocracia, né? Ele solta muito. Mas entendam que essa democracia é um modelo de escravos e toca a sua vida porque vocês serão os escravos. Eu serei da massa de escravos. A gente não será mais plebe, a gente será massa de escravos. E o que é um dos pontos chaves que caracteriza a escravidão? Você não transmitir bens para a sua próxima geração. Você nunca é capaz de acumular bens patrimoniais. Você não é capaz de transmitir para os seus descendentes bens patrimoniais e não é capaz, não tem liberdade para transmitir a seus descendentes valores, os seus valores. O Estado transmite os valores e os bens, você só tem um usufruto, um gozo de alguns bens. É o kit escravo contemporâneo. Viagem, curtição, celular, iPhone, uma roupa legal, crossfit, né? Você se sentir... Entendam disso. O problema é, entendam que eu não estou criando um determinismo catastrófico. Eu estou dando um diagnóstico para entenderem que premissas, elas geram efeitos, tipo efeito dominó. Ao se abraçar uma premissa, logicamente vai derrubar todas as cadeias. Vou dar um exemplo de abraçar premissas erradas, como ideias são perigosas. O nazismo, né, alemão. Quando o nazismo alemão desumaniza o judeu, já está implícito que quando o nazismo tivesse uma massa de prisioneiros de guerra judeus, ele teria que criar uma solução final para aquele problema. Então, ou seja, o nazismo desumanizou o judeu. Mas vamos dizer que o nazismo, que a Alemanha não tivesse invadido e não criado uma guerra. Ele ficaria ele eliminaria os judeus do país dele. Provavelmente de forma gradual, em poucos anos não teria mais nenhum judeu dentro da Alemanha. Quando a Alemanha invade os outros países e ele se vê de um ano para o outro, principalmente na Polônia e no leste europeu, com uma massa de milhões de judeus que estão sob a responsabilidade do Estado, que legalmente não os considera humanos, é óbvio que aquele encontro que determina a solução final iria acontecer. Então, ideias elas têm efeitos silogísticos e a Constituição diversitária, a legislação da cultura tem um efeito silogístico de criar uma cultura diversitária onde onde será uma massa de escravos de todas as tribos, e todos pagando muito imposto. Né? Voltando, a armadilha que o brasileiro... Como é que a gente chegou aqui? Porque assim, eu estou vendo aqui a faixa etária, nós temos uma faixa etária, acho que tem mais jovens, mas tem pessoas que viveram, acho, o período Fernando Henrique, ainda pegaram os anos 80, os 90, e o que é que ocorre?
o brasileiro, essa questão do carguismo, do dinheirismo, esse fetiche, isso é um fetiche de poder. Então, a pessoa achar que subestimar a esse ponto o patamar histórico é muito similar ao judeu que estava na Alemanha, estava na Polônia, e deixou de fugir em 1937, 36, porque tinha um apartamento, tinha um patrimônio. Entendam isso. Essa mentalidade de superficial do brasileiro não quer aprofundar, essa negação, ou seja, não, aí você já quer aprofundar demais, né? Você está chato, você não... Agora tem a questão de nós temos uma nova geração de conservadores que o Taiguara também, eu gostei de ficar em sequência do Taiguara. O Taiguara deu gancho para muitas coisas que eu estou colocando, mas ele que falou do kit conservador, ou seja, que hoje virou também um tipo de micareta, né, de carnaval, ou seja, e o pessoal abraça aquele kit conservador, assim, é o kit conservador total, assim, aí eu tenho agora carta branca para falar tudo, aí é sempre assim, sou cristão, sou anti-armamentista, sou Bolsonaro, Trump, vomitar, entendeu? Eu sou a favor de tudo isso, mas isso tem que ser introjetado de uma forma mais profunda, e nesse momento eu estou aqui para colocar que existe uma política de Estado profunda e que a questão da nova secretária ou dos rumos futuros de outros secretários definem eleitoralmente os rumos do Brasil, definem os rumos dessa reação conservadora, se nós vamos ser o início de um ciclo que gere uma nova constituinte, ou vamos ser puramente uma reação que vai perder o gás com a palestrante também do início do dia comentou sobre as tias do Zap. Vocês estão confiando que as tias do Zap vão poder ficar no Zap mais de 10 anos? Não falo nem só pela saúde delas, não. Eu falo em termos de o que a empresa Zap, as redes sociais, o fator político foi um erro, foi um erro de cálculo. As redes sociais foram pensadas para gerar grana, lucro. Eles não imaginavam que iria virar uma forma de reunião, de aglutinação e gerar uma rebelião popular mundial. Entendam isso. E percebam, eu tenho formação publicitária e gosto, eu sou advogado, mas tenho formação publicitária. O Instagram, ele é uma plataforma que pertence ao mesmo proprietário do Facebook. Olha um elemento interessante, como foi um erro de cálculo. O Facebook permite o botão compartilhar, que expande o conteúdo para todos os seus contatos. O Instagram, como plataforma, ele não permite compartilhar, ele te obriga a printar. Perceba que esse lapso de você ter que printar, você diminui o poder de expansão. Então, isso é psicologia clínica aplicada. Entendam isso. Não é algo... Então, assim, essa reação popular tem que ter esse entendimento de que é um ciclo histórico que tem que vencer. E isso é fundamental, essa percepção. E para quem quer vencer realmente, não nega seu adversário. Tá? Ele quer conhecer seu adversário para poder vencê-lo. Isso que eu estou falando, cultura, imaginário coletivo, instrumento de engenharia, social, formação de militância orgânica, foi o que eu falei. Você modelou
o imaginário coletivo, com símbolos, com heróis. Você matou os heróis, figuras heróicas, criou novos heróis, que a gente vê aí, todos os heróis, negócio de Marighella, desde de guerrilheiro eu até me divirto mais de ver a loucura, os maconheiros mesmo. Eu acho assim, que eu acho mais, são mais engraçados, porque os guerrilheiros, assim, eles forçam, né, a barra, né, com esse lance de, já parece que a fórmula já deu, mas os caras insistem, mas agora é assim, aqueles personagens, agora tem, eu não sei se vocês já viram, na Netflix tem uma verdadeira sequência de séries sobre traficante de drogas. Cara, é impressionante. Ser traficante é o máximo, sabe assim? Por que está ali? Porque o narcotráfico é umbilical a relação dessa esquerda latino-americana com o narcotráfico. Entendeu? Não é não tem tanta série, tanto heroísmo de traficante. Tem uma, cara, que é impressionante, que é a Narcos México, que a primeira temporada eu assisti, mas você fica em conflito, porque o traficante, o troço é para você apaixonar pelo cara. Você diz, o cara é um gênio, um empreendedor, o cara é um fera, e ainda para piorar, que é baseado num caso real, o agente norte-americano que foi torturado e morto, a série acentua tanto que você começa a ter raiva do cara, porque o cara é bonzinho. É um negócio assim estranho, aquela série. A do Wagner Moura, do Pablo Escobar também. Toda a série do Pablo Escobar, se você ficar vendo ali, você diz, pô, mas o Pablo Escobar era um cara, tinha um mercado, uma reserva de mercado, o cara era empreendedor. Entendeu? Assim, isso não é aleatório. Isso não tem como, cara. Então, assim, você formou esse imaginário, você vai formar militância. E nessa capilaridade nos municípios, o fator que deixa essa continuação desse mecanismo, que foi a grande sacada dessas figuras demoníacas, ou seja, as pessoas que criaram isso, essa intelectualidade da esquerda, que estão por trás disso, e outra vez eu friso, não subestimem a alta intelectualidade tática, estratégica, que ainda existe na esquerda. Tem muitos intelectuais de esquerda, que já estão fora do tabuleiro, mas alguns ainda estão operantes, estão ativos e são seres demoníacos. Ontem, quando eu fiz a minha pergunta para o professor Olavo Carvalho, eu falei exatamente isso. Eu vi uma estrutura, algo maquiavélico. Por quê? Porque ele se baseia em quê? Exatamente o dinheirismo da secretaria. Quem conhece a cidade interior sabe que na cidade interior ninguém tem grandes visões. É aquela política aqueles interesses. A gente vai ter uma eleição municipal agora. A gente sabe exatamente o que é política municipal. É aquela coisa bem rasteira. O debate é bem imediatista. O cargo aqui, me dá a boca aqui na prefeitura, me arranja uma vantagem, emprega O dinheirismo, o que acontece? Eles pensaram nisso. Eles sabiam que quando eles descentralizassem e capilarizassem, uma prefeitura poderia estar na mão de um governante, talvez de direita, a Secretaria de Cultura e esses grupos culturais se tornariam autônomos, porque é uma forma de ganhar dinheiro de gente que não estaria tendo que passar o pires e que arranjaram um big meio de vida. Enquanto a gente tem que ralar para poder viajar para o exterior, o pessoal recebe bolsa. Vocês se mapearem no Brasil, vocês vão encontrar as figuras, vocês vão ver os maloqueiros assim, mais
que você não dá nada indo para a França, sabe? Fazendo assim, tá, tô com uma bolsa. E você vai colando os pedaços, você vai ver que aquilo ali não é brincadeira. Desafios e soluções. Desafios. Primeiro desafio. Nesse momento, o desafio é ver o que é realmente, entender, fazer chegar às altas esferas que isso é um problema sério, não é um problema pequeno. E, enquanto não se revogam essas leis, ou essas leis não são alteradas, você não tem clima político ainda para o Congresso revogá-las, ou alterá-las, porque elas são regulamentação da Constituição, entendam isso. E o lobby, o judiciário vai, se você revogar essa lei, o Supremo vai dizer que é inconstitucional, porque vai dizer que está na Constituição que o Estado tem que fomentar a cultura. Então, esse checkmate nessa situação aí é um desafio. Porém, você tem como os grupos culturais de direita têm que aprenderem a usar essas leis e se inserirem dentro desse mecanismo. Elas têm que deixar esse purismo e se inserir nesse universo, de alguma forma, aprender e fiscalizar. Cada grupo cultural desse tem que ter transparência de contas públicas, transparência, vocês têm que mapear, as pessoas têm que vigiar, tem uma forma de, tem que começar a ligar Lé com Cré, né? Ou seja, assim, o maloqueiro tá com um BMW e eu tô com o Uno, algo tá estranho, então follow the money. Tem que ter esse senso, você entendeu? Não é assim, a vida não pode ser disforme. As soluções, eu acho que a grande solução nesse momento é essa nova secretária, que eu não acho que a questão seja ela é um símbolo, é uma mentalidade, romper com essa mentalidade de que um ministro da cultura ou um secretário de cultura tem que ser alguém artista, não tem nada a ver, ao contrário, tem que ser pessoas, o perfil para aquilo ali é totalmente outro, a pessoa tem que ser culta, tem que ter cultura, você não pode botar um burocrata sem cultura, porque ele nunca vai entender o impacto geracional disso tudo, então ele tem que ser uma pessoa culta, mas ele tem que entender o organograma do Estado. Em Brasília, nós temos a percepção clara de que a Constituição de 88 fez uma transferência de renda total do setor privado para o setor público. Eu não conheço um prédio, o professor Jean-Marie falou do Ministério Público, eu não conheço um prédio em cidades de médio tamanho com o luxo daquele prédio da Procuradoria-Geral da República. Aquilo ali era para ser uma construção do quê? De uma empresa de petróleo. Se fosse uma estatal de petróleo, eu entendia, sabe? Uma estatal de alguma coisa grande. Mas para uma promotoria federal, você tem um prédio que parece de uma multinacional. E eu viajei o Brasil e viajei o interior de São Paulo e o próprio São Paulo. E vi que estava estagnado. Você não vê prédios tão luxos, ou seja, Brasília tem um luxo, uma pujança econômica que São Paulo, capital, hoje não tem. Isso é comunismo. Vocês entenderam? Por que tem a pujança? Porque todo mundo ali, a máquina do Estado gera dinheiro, todo mundo está empregado, gera um consumo artificial, porque as empresas conseguem estudar. No resto do Brasil, as empresas não conseguem. Não tem como uma empresa se manter. Eu fui também a Salvador, Bahia, recentemente, onde vai ter um outro congresso, e eu fiquei impressionado. Salvador é a Venezuela hoje, não tenham dúvida disso. Os prédios descascados, uma coisa que eu percebi em Salvador que me chamou muito a atenção,
Ainda tinha muitas bancas de revista, em plena era virtual. Aí eu perguntei, o pessoal compra jornal? Aí o pessoal me disse, compra, assina jornal. Igual a Cuba, aqueles carros velhos, antigos de Cuba, parado no tempo. Por quê? Não tem mais setor privado e todas esses grupos, essas leis de cultura foram aplicadas. Não é à toa que o Lula está morando lá na Bahia, né? E eu sou baiano, sou de Salvador, então eu posso falar, não estou falando mal da Bahia, nem dos baianos, não é nada disso, mas lá foi a concretização do projeto. Ou seja, se houvesse hoje uma secessão, ou seja, a Bahia não tivesse dentro da Bahia, ou o Nordeste, não tivesse dentro da União, provavelmente estaria no mesmo estado de calamidade pública da Venezuela, porque não tem mais economia privada. A economia privada é uma ficção, é uma ilusão e retroalimentada sempre por essa superficialidade do dinheirismo. O cara tem uma casa de praia, ele arranja, ele está com um carrão, ele tem uma sensação de que aquele cheiro de carro novo gostoso, o celular dele está aguentando, está em 1000 grupos, tô bombando. Isso daí é do cara jovem ao mais velho. É uma sensação de estabilidade baseada em uma dissonância cognitiva. A pessoa não está vendo nada ao seu redor. É como se você tivesse com um tigre vindo para você, e você, mas isso é um gatinho, é um bichinho aqui, sou eu que estou vendo, não tem perigo não. Então, deixa eu aqui só. Ocupação de espaços. Conselhos. Toda a direita tem que saber quais são os conselhos da sociedade civil para começar a ocupar os conselhos. Então, agora é a parte, eu deixei vocês um pouco assustados, agora eu vou dar esperança. Porque eu detesto discursos melancólicos, né? Assim, eu não gosto de gente, aquela coisa assim, fatídica. Até eu não aceito até discordâncias, mas o coronavírus, como eu me recuso a me submeter ao medo. O medo é uma sensação tão desconfortável, tão paralisante, que eu não estou muito para esse coronavírus, não, sabe assim? Estou vendo, eu fui agora num restaurante, vi gente pra caramba reunida, aproveitei, até filmei, disse, é normal. Então, o medo nunca é opção. Nunca, eu tenho visto um dos efeitos dessas políticas culturais é muito contra a masculinidade. Tem o feminismo. Eu tenho visto homens acovardados, fóbicos, assustados. E a coragem sempre foi um elemento de ser homem, masculino. Somente coragem física, né? Um pouco ser destemido, né? E eu tenho visto uns rapazes assim assustados, com medo de tudo. Se você bate o pé, ele treme assim. É um troço. Eu acho estranho, porque a geração Nutella, né, Maurício? Cara, mas eu tenho visto que atingiu gerações mais da nossa geração. Eu tenho conhecido pessoas de acima de 40 anos e homens medrosos, cara, mas assim, tem medo de tudo, tem medo da própria sombra, assustadinhos, assim, parecem uns cachorrinhos pinchas, sabe? Assim, que dá aquele latidinho e anda 3 passos para trás, uma coisa assim horrível. Isso é engenharia comportamental. Então, olha só, agentes culturais, soluções, ocupação de conselhos, conselhos tutelares, conselhos de classe, conselhos étnicos. Eu até fui nomeado para o conselho, antes da exoneração em bloco, eu ia entrar no conselho indigenista. Imagina, eu não sou índio, mas estaria lá. Mas isso é ocupação, porque os conselhos definem, eles votam e definem o futuro de vocês. Os agentes culturais capacitados. O que é agente cultural? É artista? Não. Quem organizou esse congresso é um agente cultural. Um programa de rádio é um agente cultural. Então, isso é fundamental.
Todo mundo que mexa, editor de livro é um programa cultural. Tenho, então, esse ponto. Se inserir, fiscalizar as secretarias de cultura do país, se inserir nessa política de Estado como player, não pode ficar na negação, tem que se tornar, ler e se informar. Pedir, os deputados da base têm que fazer emendas parlamentares para a cultura, para pessoas, grupos, agentes culturais de direita. Os de esquerda aplicam verba, tem que haver pressão, tem que haver uma frente para isso. Ocupação das comissões de cultura no Congresso é também importante, pressão. É totalmente do PSOL, do PT e do PCdoB, a comissões de cultura no Congresso. Eles acham que cultura é para... A direita acha que cultura é coisa de gente sensível, assim, sabe? Gente sonhadora, boazinha. Então, assim, e agora está um pouco nessa vibe, né? A votação esse ano, o grande lance com essa mudança é que vai se votar o Plano Nacional de Cultura, que é uma lei que vai durar 10 anos e definir todas as diretrizes legais. É importantíssimo que haja pressão para isso. Desculpa. O dia 15, eu queria falar o significado um pouco desse dia 15. Ou seja, eu falei tudo que a Constituição é uma Constituição diversitária. O dia 15, que está se colocando, é um dia de rebelião coletiva contra isso. As pessoas não sabem como, o porquê, mas o estranhamento, estão se rebelando. Ou seja, não teve declaração do presidente, engenharia comportamental, as pessoas querem e é importante, eu não sei, não vou induzir ninguém, mas estou querendo dizer assim, que o significado é contra as instituições democráticas, aspas, democráticas, que não são nada democráticas mais, e que o ciclo desse governo Bolsonaro só terá sentido se plantar a semente para uma nova Constituição depois da sua sucessão. E fica para vocês a frase que eu acho assim, que o Churchill fez esse discurso no auge, onde tudo só tinha gente pessimista, só tinha gente lazarena, sabe? Jogando entregando, e ele botou algo que é importante: jamais ceder, jamais, 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 em nada, seja grande, seja pequeno, amplo ou trivial, jamais ceder, exceto a convicções de honra e bom senso, jamais ceder à força, jamais ceder ao aparentemente devastador poder do inimigo. Quando isso foi dito, o Hitler estava com a corda toda, ganha a guerra praticamente, os Estados Unidos não tinham entrado na guerra e o Churchill estava isolado, a França já tinha caído e o moral estava baixo. Para mim, aqui, a presença de tantas pessoas de forma espontânea, o dia 15, a participação do professor Olavo, de um ciclo de palestras que entende cultura, que praticamente debateu cultura e militância, que foi também uma palestra que tem que entender que a luta militante é parte. Eu fiquei com a parte de mostrar a parte bélica da coisa, né? Da cultura. Eu gostaria de falar mais até sobre outros aspectos mais lúdicos, mas ficou para mim a parte da guerra crua. Entendam isso e essa é a minha mensagem. Não cedam nunca. E que dá para fazer dessa década a semente para algo maior para nossos netos.